Fala de novo, galera. Muito bom. Vamos aqui para o próximo. Ó. Agora esse daqui eu quero fazer um pouco diferente. Ó. Você pode ver que eu tenho aqui 4 faces, né, representando aqui um cubo aberto, né? Aí vamos assim criar tipo uns controles para a gente simular um efeito das faces abrindo e fechando para formar o cubo. Certo? Só que antes de começar, deixa eu só fazer algumas observações para vocês aqui, ó. Que nesse caso, em vez de colocar aqui os eixos alinhados, igual eu coloquei aqui, né, eu dupliquei aqui com Shift D, as faces separadas, molde objeto, deixei os eixos alinhados, né, aqui os eixos locais, ó. Mas nesse caso eu acho interessante deixar os eixos locais diferentes, porque ó, eu vou aqui em outra camada, certo? Vou voltar aqui o cursor para o centro. Aí eu vou ajustar aqui, vou colocar um plano, colocar na visão superior para vocês verem melhor, ó. Ok? Aí eu vou entrar no modo de edição aqui, eu vou mover ele para cá, para deixar o centro aqui, ó, o pivô aqui, certo? Na borda. Agora eu vou mover isso daqui para cá, mais um pouquinho. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o Shift D para duplicar e vou colocar ele aqui, ó. Muito bem. Agora o que acontece? Eu estou com meus eixos locais iguais, né? Então o que acontece? Quando eu rotaciono aqui no eixo, por exemplo, Y local, né? Deixa eu colocar aqui R, Y, Y. Você vê que ele está rotacionando aqui. Aí eu quero que também essa face rotacione aqui nessa direção, para fechar. Só que você vê que o pivô dela e o eixo Y está aqui. Então se eu rotaciono os dois aqui, ó, eu vou colocar no Individual Oranges. Ó. Se eu rotacionar aqui no eixo Y, beleza. Mas quando eu coloco o Y local, estão rotacionando para cá também. Agora o que acontece? Quando eu rotaciono essa face aqui, certo? Nessa direção, ó, aqui, em menos 90, ó. Vou colocar aqui do lado. Você vê que o Y local dela está aqui, ó. E o Y local desse está aqui. Mas quando eu rotaciono os dois, ó, rotaciono no eixo Y global, está rotacionando assim. Mas quando eu rotaciono no Y local, ó, olha o que acontece. As faces, ó, simulam aqui o efeito, ó, que eu quero. Rotaciono no eixo Y local, ó, aperto o Y duas vezes, ó, certo? As faces abrindo e fechando. O mesmo vai acontecer se eu duplicar isso daqui de novo. Ó. Eu vou mudar aqui o pivô para o cursor 3D. Eu vou dar aqui um Shift D e vou rotacionar aqui de novo, ó, em 90 graus. Shift D, rotaciona aqui em 90 graus. Ó. Aí, você pode ver que o Y local de cada objeto está na direção que eu quero para a rotação. Ó. Esse daqui, o Y está aqui, ó, nessa base. O Y local está aqui nessa base. Está aqui na base, ó, e aqui nessa base da dobradura. Então, quando eu pego os 4 aqui, olha o que acontece. Se eu rotacionar no Y global, rotaciona tudo assim. Agora, quando eu pego o Y local, olha o que acontece. Né? Eu tenho um efeito que eu quero aqui. Então, nesse caso, eu acho interessante deixar os eixos locais assim, ok? Porque nos outros exemplos aqui, eu corrigi, alinhei tudo aqui, mas nesse caso eu acho interessante deixar os eixos locais diferentes para facilitar, porque quando você colocar um controlador depois, você pode usá-lo para, por exemplo, mover o eixo Y local dos 4 de uma vez. Aí o eixo Y local deles, né, atinge o efeito que eu quero. É claro que eu posso copiar as faces normalmente, assim, ó, vou duplicar aqui, ó, e duplica aqui. E em vez de usar aqui as faces normalmente, eu posso criar controladores aqui, né? Por exemplo, vou adicionar aqui um empty, aqui colocar o de seta, ó, colocar na visão superior. Eu posso usar um controlador aqui, aí depois eu duplico esse controlador aqui e eu rotaciono ele. Né, o eixo Y dele aqui, ó. Ok? Aí eu crio o parent aqui, Ctrl P, crio outro parent aqui, Ctrl P,
e eu só faço trabalhar com o controlador aqui, ó, né? Se eu usar os objetos, ó, o centro está diferente, né? No Y local, mas nesse caso eu acho interessante também deixar tanto os controladores quanto as faces com os eixos locais diferentes aqui. Tá ok? Acho que fica mais fácil para identificar alguma coisa desse tipo. Tá ok? E mais uma coisinha aqui. Eu estou querendo criar esse efeito com as faces, ó, em objetos separados. Se por acaso eu resolver criar esse efeito usando a malha com os vértices ligados, por exemplo, aqui, ó, eu estou duplicando aqui, ó, no modo de objeto, mas se eu quiser, por exemplo, entrar no modo de edição, eu pego aqui, vou fazer uma extrusão no eixo X, vou fazer aqui outra extrusão no eixo Y, usar aqui o Shift R para repetir, né? O Shift R é o que cadê aqui o Repeat Last, ok? Esse recurso aqui para repetir a extrusão que eu fiz. Aí eu dou uma extrusão aqui no eixo X, aqui, aí dou outra extrusão aqui no eixo X, ó, quer dizer, Y, para cá. Ok, aí as minhas faces elas estão ligadas, ó, num objeto só. Nesse caso, o rig com parents, ele, né, usando objetos aqui, empties ou outros objetos, eles não funcionam porque, usando os empties, eles funcionam apenas no modo de objeto. Ok, ó, se eu colocar aqui um empty, aqui, ó, e criar um parent, Ctrl P, ele move somente o objeto. Ó. Se eu colocar um outro empty ali, ó, vou colocar aqui o cursor na seleção, vou adicionar um empty aqui, ó. Eu pego esse objeto, esse empty, Ctrl P, olha o que acontece, ele vai mover o objeto inteiro, tá bom? Se nesse caso você quiser criar o efeito com as faces ligadas, né? Aí, em vez de usar parents, você teria que usar outros recursos aqui. Deixa eu só apagar aqui o empty. Então, nesse caso aqui, se você quiser deformar essas faces, né? Você tem que deformar aqui os vértices, as faces, as arestas. Aí você tem que usar alguns recursos de deformação. Aí você pode usar hooks, né? Aqui, ó, vértices, tem aqui o recurso de hooks, né? Ele também vem aqui como modificador. Cadê aqui? Hook, né? Ou então você usa bones, né? Que eles também podem ser usados tanto para parentes de objetos quanto para deformação de malha. Tá, ok? Mas depois eu falo sobre esses assuntos, tá? Então nesse caso aqui vamos criar aqui, simular o efeito com as faces separadas, tá bom? Usando um plano só aqui. Ok? Só essas observações iniciais aí antes de começar.